Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal Pio Fernandes Joga. Hoje eu resolvi fazer um guia aqui do Paladino. Eu decidi focar durante essas 2 primeiras semanas de expansão para poder testar tudo que eu pudesse testar e fazer um guia bom, baseado no que eu tenho jogado, baseado na experiência real. Não só vendo coisas na internet, mas também pesquisando bastante coisa, claro, para que seja um guia sólido para você que está assistindo e que realmente ajude você. Esse é um guia onde eu vou falar principalmente de PVP, certo? Então, fique esperto porque depois eu vou fazer um guia focado em PVE. Não vai mudar muita coisa, mas tem algumas coisas que vão mudar muito, certo? Não vai mudar muita coisa, mas as coisas que mudam, mudam bastante. Antes eu quero mostrar para vocês aqui como é que eu decidi organizar os meus equipamentos. Eu tenho aqui alguns setups, né? Eu tenho esse setup onde eu vou ter uma mistura aqui de itens PVE e PVP. E a principal função desse setup é me dar haste, certo? Esse é o setup que eu estou mais utilizando, porque o PVP tá muito rápido, é muito burst. A experiência que eu tô tendo é que o haste tá me ajudando bastante pelo fato de eu conseguir utilizar mais cura, fazer mais coisas. Às vezes você deixa para bolhar ali nos últimos segundos e não dá tempo por causa do global cooldown. Então eu escolhi focar em haste na maioria das partidas, mas eu tenho aqui também alguns sets onde eu foco mais em versatilidade. E digo logo de cara para você que, na minha opinião, no estado atual e essa Season 1, pelo menos no início, vai ser muito importante você focar em aceleração, em versatilidade, certo? Para PvE eu tenho o set todinho de PvE aqui, montadinho, que é focado em me dar força, mas também me dá uma boa quantidade de haste, uma quantidade legal de maestria. Então é isso aí. Ok, então deixa eu passar para vocês qual foi o Covenant que eu escolhi. Bom, se você me perguntar, Pio, qual é o melhor Covenant para Paladino Retribuição, eu vou te dizer Kyrian, certo? Mas eu não escolhi Kyrian e eu vou dizer por quê. Primeiro que eu acho que em algum momento o Kyrian vai ser nerfado, porque eu acredito que ele esteja acima do normal, certo? Você vê muito Paladino aí dando one shot, é porque esse Paladino é Kyrian. Pelegus dá muita maestria. E também existe o Conduit, onde aquela habilidade do Kyrian vai só ter uma chance de procar 4 julgamentos aí no mesmo alvo, né, no seu alvo principal. E é isso que dá one shot nas pessoas, principalmente. Portanto, eu escolhi não ir de Kyrian para eu não me arrepender futuramente, porque eu realmente espero que em algum momento esse Conduit seja nerfado. Enfim, o Covenant que eu escolhi foi o Night Fae, certo? Eu escolhi porque eu percebi que é um Covenant bem sólido. Resumidamente, por que eu escolhi ser Night Fae? Porque a habilidade principal do Night Fae ajuda em algo que o Paladino tem muita fraqueza, que é a mobilidade. E a habilidade de classe do Night Fae ajuda em algo que o Paladino é muito bom, que é o suporte, as bênçãos, né? Que você tem na habilidade Night Fae, ele tem 45 segundos de recarga. Cada vez que você utiliza, ela vai mudar. Então, o primeiro aqui você vai utilizar e por 30 segundos você pode utilizar em você mesmo, ou você pode utilizar em outros aliados. E por 30 segundos essa pessoa vai ter 40% de chance de causar 30% de dano adicional como dano sagrado. Ou seja, você vai buffar o dano de alguém ou você vai buffar o seu próprio dano. A segunda habilidade que você vai utilizar 45 segundos depois vai ser a bênção do outono. E quando você utilizar essa bênção, você ou algum outro aliado vai ter as recargas reduzidas em 30%. Isso é muito sólido, porque você vai conseguir dar um burst em um tempo menor do que você daria. Então, por exemplo, as asas do Paladino, ele tem 2 minutos de recarga, que é a mesma recarga que um Trinket tem. Então vamos supor que você utilize aí o Martelo da Justiça, use suas asas, e aí alguém vai lá e usa o Trinket para poder, enfim, fugir, ou usa algum cooldown que tem aí 2, 3 minutos de recarga. Massa, você vai fazer isso com seu buff de verão,
por exemplo, né, com sua bênção de verão, que vai aumentar ainda mais o seu dano. O que vai acontecer? Se você não conseguir terminar a partida durante esse seu primeiro burst, você pode utilizar a bênção do outono para essa recarga ser mais rápida. Então perceba que já tá aqui, ó, 57, 56. Nesse tempinho aqui que eu tô conversando com vocês, eu já daqui a pouco poderia utilizar um outro burst e o meu oponente não teria esses cooldowns para se defender, o trinket para se defender. Então eu acredito que daqui a pouco tempo, quando a situação do PVP normalizar mais, né, ficar um pouco mais balanceado, tiver menos one shot, que é quando os equipamentos te derem mais vigor, e isso vai acontecer, fique esperto, saiba disso. Eu acredito que Night Fae vai ser uma excelente escolha, muito viável e muito sólido. A partir desse momento, se você não conseguiu ganhar a partida até aqui, que vai ser muito difícil, você tem duas habilidades. As próximas bênçãos são bênçãos que vão te ajudar a sobreviver. A bênção do inverno, quando você clicar em você ou em algum aliado seu, quando ele bater ou você bater em algum inimigo, esse inimigo vai ter reduzido a velocidade de movimento e a velocidade de ataque. Então ajuda você a sobreviver. E a última bênção é a bênção da primavera, que é simplesmente um buff de cura. Então você pode utilizar no seu healer para que aumente em 10% a cura que ele realiza, ou você pode buffar você mesmo. Você vai dar 10% a mais de cura e vai receber 20% a mais de cura. E depois você já vai voltar aí para a bênção do verão. Enfim, então esse é o motivo de que eu escolhi esse Covenant. Eu acho que o Night Fae é muito bom. No momento, como eu falei antes, no momento eu acredito que o Kyrian esteja acima, porque a capacidade que o Kyrian tem de dar um one shot é enorme, certo? E eu acredito que vai ser nerfado. Eu espero que seja ajustado. Esse conduit precisa ser ajustado. Não precisa nerfar completamente para fazer Kyrian morrer. Não é isso. Mas precisa de um ajuste. Porque não é bom. Ninguém gosta de tomar um one shot. Bom, em relação aos Soulbinds. Qual Soulbind que eu estou utilizando agora no momento? Bom, eu estou usando o Teste Sonhos por dois motivos. Tenha em mente que no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós temos 2 semanas, estamos amanhã entrando na terceira semana, na Season 1 do World of Warcraft Shadowlands, ok? Então tenha isso em mente. Por que eu estou usando o Teste Sonhos? Por dois motivos. Primeiro, que ele é o único Soulbind que me dá acesso, nesse momento, a 2 conduits, um conduit de resistência e um conduit de potência. Eu estou achando isso muito importante, porque eu estou utilizando, por exemplo, aqui o conduit de resistências palavras protetoras, que basicamente aumenta em 20%, praticamente, 19,5% a cura de palavra de glória. Não é assim, não é aumenta a cura, mas na verdade o que acontece é que você recebe um escudo que absorve 19,5% da cura realizada. Então, teoricamente, na prática o que acontece é que você cura 19,5% a mais, certo? E a potência eu estou utilizando o comando virtuoso. Nos meus testes tem sido mais funcional, certo? Eu estou gostando mais desse conduit, principalmente pelo talento que eu estou usando, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas você poderia estar usando aí a vindicação do Templário, por exemplo, que você tem uma chance de procar um outro veredito do Templário por 35% do dano normal quando você utiliza. Então, esse é o motivo principal. E o segundo motivo é que as pessoas ainda não estão acostumadas com o cuidador de casulos. E isso já virou 300 partidas pra mim, certo? Quando você morre, na verdade, você não morre. Você entra num casulo por 10 segundos. E aí, se você não receber 12.270 de dano durante esses 10 segundos, quer dizer, se as pessoas... é fácil, né, de matar esse casulo, não é difícil. Mas numa arena onde as coisas estão acontecendo, né, principalmente em X3, é muito comum as pessoas matarem você ali e irem embora, e você fica ali no casulo. Inclusive seu healer pode curar você estando no casulo, e você sai do casulo com a vida topada. Enfim, é uma habilidade que tá dando bastante certo ainda pra PVP. Não é mais forte não, certo? Mas ajuda bastante por enquanto. E você ter 2 conduits pra mim tá sendo essencial nesse momento. Mas
A partir da semana que vem, ou seja, a partir de amanhã, provavelmente a gente vai poder chegar no renome 7. E aí a gente vai ter outro conduíte, né? Vai ter o conduíte aqui de finesse liberado. E talvez eu volte aqui pra Nia, porque ele dá uma maestria bem boa, principalmente quando você usa aqui o Benção do Verão. Então é bem interessante. É bem interessante esse conduíte. E você pode utilizar aí com as bênçãos ecoantes, né? O conduíte de finesse, que você aumenta a velocidade de movimento de quem você bota a bênção da liberdade em 6,5% e reduz o dano recebido de quem está com a bênção do sacrifício em 6,5%. E esses efeitos eles ainda ficam ativos por 8 segundos depois que essas bênçãos terminam. Esse inclusive, é um conduíte que tem uma sinergia muito interessante com um dos lendários de PVP que são bons. Eu vou mostrar para vocês agora. Bom, o Paladino é uma classe que não tem o lendário que você vai dizer: meu Deus, que coisa roubada, que coisa mais incrível, como algumas classes têm, não é, Subhug? Mas os lendários são muito sólidos, são excelentes. Então, vamos lá. O que é que eu escolhi fazer? Visto que um dos conteúdos mais importantes do jogo nessa expansão é PvE, que é a Torghast, o primeiro lendário que eu decidi craftar foi Julgamento do Magistrado. Por que que eu escolhi esse lendário? Pio Fernandes, esse é o lendário melhor para você craftar? Não, não é o lendário melhor para você craftar, certo? Não faça isso a não ser que você concorde 100% e o seu objetivo seja exatamente isso que eu vou falar aqui agora. Eu craftei o Julgamento do Magistrado primeiro porque eu queria algo que fosse versátil, que fosse flexível, que eu pudesse ter ganhos tanto em PvE quanto em PvP e que eu pudesse também jogar de proteção, porque às vezes eu gosto de jogar de proteção em PvP. Então eu escolhi esse lendário, mas não vai ser o lendário que eu vou botar em rank 2, rank 3, rank 4, não vai ser isso. Eu primeiramente vou craftar alguns lendários com alguns efeitos diferentes para eu poder variar de acordo com os oponentes e de acordo com o conteúdo que eu estou fazendo, para depois eu começar a aumentar o rank, ou seja, o level desse equipamento. Tenha em mente que o efeito do lendário, ele não melhora de acordo com o rank. A única coisa que melhora são os status. Então, na minha opinião, como paladino, o que você quer primeiro é ter alguns efeitos ali na sua bag feitas para que você possa escolher de acordo com o conteúdo e de acordo com os oponentes que você está enfrentando. Dito isso, Julgamento do Magistrado foi o primeiro que eu quis craftar por ser versátil e usável em qualquer spec, em qualquer conteúdo que eu esteja fazendo. E semana que vem, amanhã, provavelmente vou craftar ou Devoção de Uther ou Veredito Final. Lembra aquele conduíte que eu falei pra vocês? Esse conduíte aqui, Bênçãos Ecoantes. Então, Bênção da Liberdade e Bênção do Sacrifício, eles têm esses efeitos, né, maiores, potencializados. O que a Devoção de Uther faz é basicamente reduzir o cooldown das suas bênçãos a cada poder sagrado que você utiliza. Então tem uma sinergia muito boa. É um lendário que ajuda muito a compensar uma falha que o paladino tem, que é a mobilidade, certo? E que também potencializa o seu suporte, né, com a bênção do sacrifício e a bênção da proteção também, porque reduz a bênção da proteção também. E você tem o Veredito Final, que faz o seu veredito do Templário poder ser usado à distância, né? O que também ajuda bastante o paladino a manter o seu DPS ali, mesmo estando mais afastado. Então, esses dois lendários eu diria que são os principais lendários que você quer craftar em PVP. Se você for humano, com certeza você também pode colocar uma proclamação de Sephuz, porque você já vai ter o trinket aí com forma da sua racial. Eu não digo nem só como paladino, tá? Se você for humano e gosta de fazer PVP independente da sua classe, proclamação de Sephuz é um excelente lendário, mas se você não for humano, eu não aconselho você a craftar esse lendário. Vá para Devoção de Uther, o Veredito Final, ou se você curtir alguns outros lendários, vá na fé, escolha o que você quiser. E agora vamos para os nossos talentos, certo?
Vou mostrar pra vocês os talentos que eu estou utilizando. Paladino tem algo muito bom que eu gosto demais e que eu acho que isso é um bom sinal pra qualquer classe. No momento, você pode escolher diversos talentos, certo? São situacionais, de acordo com o seu estilo de jogo, de acordo com os oponentes que você tá jogando contra e, enfim, isso é muito bom. Esses talentos que eu estou utilizando aqui é por conta de como os jogos estão sendo, como as partidas estão sendo agora nesse início de expansão. Todo mundo tem pouco HP ainda. E tem muita classe que tá batendo muito. Existem muitas habilidades com Covenant, com lendários, que acabam causando assim um one shot, literalmente. Então as partidas são muito rápidas. Você não tem como ficar clicando várias coisas, porque você não tem global cooldown para suportar isso, certo? Muitas vezes você precisa usar um Word of Glory para curar. Você precisa usar a sua bolha para ficar imune. Quando você usa sua bolha, se você estiver enfrentando aí um priest ou um guerreiro, você precisa interromper aí a dissipação em massa, usar um martelo da justiça para interromper essa dissipação da sua bolha, enfim. É muita coisa acontecendo para você ainda ter que ficar clicando milhões de coisas. Então, por esse motivo, eu estou escolhendo esses talentos. São talentos extremamente fortes. Tenham isso em mente. Eu fiz toda essa explicação, ficou parecendo que eu só tô usando porque tem todas essas outras questões contra. Mas não é isso, são talentos extremamente fortes. É um talento que vai te dar aí um burst bem forte, bem rápido e de acordo com como as partidas estão nesse momento. Inclusive o Zelo, ele aumenta aí a velocidade com que você vai dar os 3 próximos ataques básicos e ele vai dar 108 de dano adicional, o que tem uma sinergia muito boa com o conduit que a gente usa, porque esse conduit ele também aumenta o dano em 10%, 10.4% dos seus ataques básicos, né, dos seus ataques automáticos. Então existe aí uma sinergia excelente. Vamos lá de Zelo. Lâmina da Ira não tem muito o que falar. Para arenas é o melhor, porque é o que vai te dar mais single target, é o que vai te dar mais geração de poder sagrado. Não tem muito o que discutir. Você pode ir com poder Império? Pode, mas não é o meu conselho. Poder Império eu iria 100% para BG, certo? Para arena, vamos de Lâmina da Ira. Terceira linha aqui é opcional, certo? Você vai escolher. Eu gosto de Punhos da Justiça, principalmente com Vingador Sagrado, porque seu Martelo da Justiça, a recarga é rapidíssima. Os seus 2-3 primeiros Martelos da Justiça vai ser rápido. Tem partidas que é tão rápido que o segundo Martelo da Justiça que eu dou tá com DR do meu primeiro ainda. Então você pode utilizar contrição se você, a depender aí da partida. Luz ofuscante também é excelente a depender da partida que você tiver aí, para você poder parar o burst dos seus adversários, né? Principalmente se for double melee ali, treinando você demais. Luz ofuscante, vaza, vai embora, paz e amor. Essa terceira linha também é opcional. Geralmente o que eu faço? Espírito indestrutível é a minha base, é o que eu utilizo basicamente assim. E aí eu vou moldando de acordo com as partidas. Se eu vejo que tem um mage ou um hunter MM ou BM do outro lado, eu vou de Fidalgo para eu poder alcançar essas classes ranged, que seria difícil para mim, mais fácil. Vou ter 2 cargas aí da habilidade Corcel Divino, certo? E se for double melee do outro lado, geralmente eu pego olho por olho para diminuir o dano físico que eu tomo em 35% e dar um dano aos meus adversários quando eles me atacam. Faça a sua escolha. A quinta linha também opcional. Eu diria para você que o que você menos quer usar é Desígnio Divino. Você pode utilizar aí o Serafim, que eu particularmente é o que eu mais gosto de usar. Eu gosto mais do Serafim, mas não é que eu tô usando mais, porque as arenas estão muito rápidas, não dá tempo de ficar clicando. Mais pra frente eu tenho certeza que o Serafim vai ser o melhor. Mas no momento, como as partidas estão terminando muito rápidas, acontecendo dano pra cacete, a explosão, pá, o tempo todo, eu tô indo de Vingador Sagrado. Vingador Sagrado triplica a sua geração do poder sagrado por 20 segundos. E aí você faz a sua macro aqui, como eu fiz, para você utilizar Vingador Sagrado e Ira Vingativa no mesmo botãozinho.
Liga o Burst e vai-se embora. A sexta linha também é opcional, mas você nunca vai clicar nisso aqui, certo? E delete isso aqui. Isso aqui é o talento... Não existe isso aqui. Você vai de Mãos Abençoadas ou Curador Abnegado. Eu prefiro Mãos Abençoadas. Eu já vou deixar esse grande parêntese aqui, porque tem muita gente que diz que o Word of Glory tem que ser nerfado. Gente, não façam isso, porque a única maneira de um paladino sobreviver é se curando. Lembrem que paladino não tem muita mobilidade. Então ele precisa realmente se curar, que é a única maneira que ele tem para se manter. Não peçam um nerf do Word of Glory. Você tá vendo muito Word of Glory agindo como se fosse um impor as mãos, um lay on hands, porque o crítico no PVP ele voltou a ser 200% do efeito. Então, quando o Word of Glory pega esse 70%, né, que é o máximo no PVP, a mais, junto com esses 200% de crítico, é uma palavra da glória que tá dando 270% a mais de cura. Então, não peça nerf no palavra de glória, simplesmente lidem com o crítico. Às vezes você dá um crítico, um dano absurdo, e às vezes eu dou uma cura absurda também. Lide com isso. E aqui no último talento também é opcional. Eu não tenho utilizado muito cruzada, eu não acho que seja o ideal para PVP. Você pode utilizar se você quiser? Lógico que sim. Principalmente se você tiver pouquíssimo haste. Talvez seja legal para você. Mas eu tenho utilizado Ira Santificada ou Ajuste de Contas Final. Qual é a situação que eu utilizo? Ira Santificada é a minha base, é o que eu tô utilizando mais, ponto. Por quê? Porque é dano passivo. Toda vez que você gasta poder sagrado, cada poder sagrado aumenta aí, dá 342 de dano adicional a quem tiver por perto. Essa habilidade foi buffada recentemente, tenham isso em mente, ela está viável, muito viável, você pode utilizar tranquilamente. Mas eu também utilizo ajuste de contas se eu estiver lidando com classes tipo Hunter, tipo Mage, porque aí vão me dar aí uma outra habilidade que eu tenho para castar a distância, para dar dano em distância, é um dano muito bom inclusive. Então basicamente eu diria o seguinte, esses são os meus talentos normais, na maioria das partidas. Se eu tiver contra classes que seja muito difícil para eu alcançar como paladino, os meus talentos são esses. Se eu tiver contra Double Melee, os meus talentos são esses. Mas eu acho que com o passar do tempo, o talento ideal vai ser esse. Com o passar do tempo, porque você não vai ter partidas... Vão continuar sendo partidas rápidas, mas não vão ser one shot. Não vão ser partidas que vão terminar em 1 minuto no máximo, sabe? Como tá sendo agora. Vão ser partidas onde você vai ter a oportunidade mais, né, de apertar outros botões. E aí, quando chegar nesse ponto, eu acredito que essa build aqui vai ser a mais sólida. Você pode fazer agora? Lógico que você pode fazer agora. Principalmente em X3, onde as partidas podem demorar um pouco mais. Se você tiver um healer aí do seu lado que realmente saiba jogar, que realmente mantenha você vivo o suficiente para você poder apertar todos esses botões, você consegue sim jogar já hoje com essa build. Mas, por enquanto, eu acredito que essa seja a build mais viável, mas vá pelas suas próprias escolhas. Em relação aos talentos PVP, eu acredito que você sempre quer ir com liberdade descomunal, não importa o que, porque sua bênção não vai poder ser dissipada, vai aumentar sua velocidade e você pode utilizar a bênção de liberdade em alguém, e quando você utilizar em alguém você recebe também. A bênção do santuário, 99% das partidas você vai utilizar. Retira aí instantaneamente efeito de atordoamento, silêncio, medo e horror. E reduz em 60% a duração desses efeitos por 5 segundos. Então é muito bom, principalmente aí no meta onde rogue pra caralho. Muito rogue, então você vai querer utilizar. E aí a sua terceira que você pode variar. Você pode ir de Aura da Vingança. Eu tô gostando de ir de Aura da Vingança, justamente por ser um meta onde tem muito ladino. Então a gente vai ser buffado o tempo todo por conta disso. Mas você pode utilizar a Aura de Ajuste de Contas também para procar umas asas aí em vocês. Quando eu vou com essa build aqui, que é a minha build contra classes difíceis de alcançar, eu utilizo jurisdição, certo?
Tem momentos, não é sempre não, mas às vezes eu utilizo pela consciência de que às vezes eu quero, ou às vezes falta só um pouquinho mais de distância para eu conseguir utilizar um Rogue e não consigo. Então às vezes eu uso a jurisdição. E às vezes eu utilizo lei e ordem também, para que quando eu utilize aí a minha mão incapacitadora para dar o slow em alguém, se o healer, por exemplo, dissipar esse efeito do slow, eu reduzo o cooldown da minha mão incapacitadora para poder utilizar novamente. Você pode variar de acordo com o que você quiser. Paladino hoje em dia está sólido o suficiente para que você utilize dessa maneira, variando de acordo com as partidas, de acordo com a sua maneira de jogar. Em relação às macros, vou deixar as macros na descrição para você poder ver. Mas as macros que eu utilizo, por exemplo, a palavra de glória, onde eu posso utilizar a palavra de glória passando apenas o mouse em alguém, certo? Não preciso clicar para utilizar, apenas passando o mouse em alguém. Fica bem fácil, como minha interface fica aqui do lado os companheiros aí do grupo. Eu passo o mouse aqui, dou Word of Glory. Se eu não targetar ninguém, o Word of Glory vai em mim mesmo. Deixo também a macro, como eu falei, para a Ira Vingativa juntamente com o Vingador Sagrado. A mão incapacitadora também eu utilizo com o mouse over. E tem um macro de foco. Então eu tenho aqui a minha macro para dar Rogue no meu foco. Então eu não preciso, por exemplo, o healer tá aqui, eu tô aqui trocando com esse cara, e aí eu quero dar um Rogue ali no healer, mantenho o target lá, utilizo aqui o Rogue no meu foco, sem precisar trocar de target, lógico, basta que, enfim, esteja no foco, e aí ele vai utilizar o Rogue. Aí eu também tenho Bênção do Sacrifício, Bênção do Santuário e Palavra de Glória com o nome dos players, né, que estão comigo. Então basta eu apertar esse botão e a bênção vai diretamente para essas pessoas, ok? Bênção da liberdade também é a mesma coisa, também é com o mouse, passando o mouse por cima. Então esses são basicamente aí as macros que eu utilizo. Vou deixar todas elas na descrição, você não precisa se preocupar. É só chegar na descrição, copiar e colar e pronto. E basicamente é isso, é assim que eu tô preparado para começar a Season 1 amanhã. Vamos lá, correr, pegar nosso gladiador com certeza absoluta. Desejo a todos vocês que vocês tenham muito sucesso, muita sorte e se divirtam muito nessa expansão que eu tô gostando demais. Algumas coisas que precisam de ajustes, mas eu vou fazer um vídeo logo mais falando sobre a minha opinião em relação a isso. Mas fiquem tranquilos, potencializem os personagens de vocês ao máximo, treinem bastante. E vamos que vamos. Espero que eu tenha contribuído para que você alcance os seus objetivos aí no World of Warcraft. Eu sou o Pio Fernandes, aqui do Pio Fernandes Joga. Eu vejo você, eu escuto você, eu tô enviando luz e amor à sua vida. Até mais.